Às vezes o seu cachorro late muito e em horários de descanso dos vizinhos. Ou se você tem crianças e animais e elas resolvem correr dentro do apartamento, acaba fazendo muito barulho e isso gera incômodos, não é? Mas temos que lembrar também que os animais são excelentes amigos, são companheiros e a convivência com crianças, entre crianças e animais e adultos, idosos, a gente já sabe que isso é mais do que comprovado, faz muito bem para ambas as partes. Tanto que tem animais de estimação sendo auxiliados em tratamentos aqui na Univale para vários acompanhamentos, ou seja, nós já fizemos reportagens sobre isso. Por isso nós convidamos o Andrei Felipe Bento, que é advogado, e a Laís Paganelli, que é médica veterinária, para bater um papo com a gente. Você que está aí em casa já pode mandar lá pelo WhatsApp e pelo Facebook a sua opinião, que a gente está aqui agora para fazer esse bate-papo. Boa tarde, doutor Andrei. Vou começar contigo antes de ir com a veterinária para saber o seguinte. Existe uma lei que regulamenta isso ou isso tem que estar no estatuto do condomínio, de cada um em separado? Porque a gente viu que Blumenau mudou essa situação fazendo uma lei municipal. Sim. Como funciona aqui na nossa cidade ou em âmbito do país? É permitido, Cris, ao município legislar sobre assuntos locais, né? Assuntos locais. De regra, o direito de vizinhança, que também rege o direito condominial, ele vai dizer que deve ser preservado o sossego, o horário noturno, etc., né? E muitos animais, como a gente sabe, às vezes eles atrapalham o sossego das pessoas e tal, que podem latir durante a noite, etc. E por isso alguns condomínios determinam na sua ata, na sua assembleia, que é proibido. E pode isso? O condomínio, ele faz a lei própria, né? Ele faz a lei própria. Se não tem uma vedação a isso, o condomínio é soberano. Ou seja, então, porque o município, como não há uma legislação sobre isso, vai influenciar o que está ali. Ou seja, se o condomínio está proibindo, ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Ou tem que votar em assembleia? Não, teria que ser votado em assembleia e estar na ata de constituição do condomínio, por exemplo. Porém, o município de Blumenau, através do vereador, lançou esse projeto, foi aprovado. Os condomínios têm que seguir essa lei que é soberana aos dos Exatamente. Eles podem regular condutas dentro do condomínio, só que dentro dos limites da lei daí agora, né? Claro, entendi. Vamos aqui com a médica veterinária para falar o seguinte. Doutora, com relação à saúde do animal, vou te perguntar o seguinte. Quando o cachorro está latindo muito, quando ele está chorando, às vezes preso na sacada, que a gente sabe que pode acontecer, significa que está tudo ok? É normal esse comportamento? Não. Boa tarde. Boa tarde. Nós estávamos conversando lá fora e a maior preocupação da parte veterinária é essa. Se o animal está fazendo barulho, se ele tá agitado no apartamento, isso caracteriza estresse, né? E isso não é saudável. Então, entra a parte do bom senso também, né? Do proprietário. Então, a gente aconselha que esse animal ele deve ser... Existem alguns tipos de adestramentos que simples, que a gente pode tentar, mas a minha sugestão é que seja procurado um adestrador, que ele ensine. Eles têm várias técnicas que causam qualidade para o condomínio em geral, para os vizinhos, mas causa qualidade de vida para o animalzinho que está sofrendo aquele estresse. Ou seja, dá para trabalhar isso. Dá para trabalhar. O principal quando eles latem é a síndrome do abandono, é chamado. E existe até, inclusive, tratamento homeopático para isso, que é uma coisa tranquila e a gente pode associar. E ele está sofrendo com essa síndrome do abandono, ele não está feliz e está causando esse estresse para os vizinhos também. Agora nós vamos passar para uma outra questão. Por exemplo, doutor Andrei, eu tenho um animal de estimação e comprei um apartamento, morava em uma casa, comprei um apartamento e vou me mudar e lá não é permitido. O que eu posso fazer se lá está no estatuto do condomínio, como não há uma lei municipal que regulamente? Não há uma ação que eu possa mover, ou seja, eu vou ter que abandonar o meu animal? Abandonar, ou doar, ou passar para uma outra pessoa, deixar com um familiar, né? O que pode ser feito? Isso é um grande problema, porque se o condomínio ele proíbe, você está impedido de ter esse animal no ambiente. E se você ter esse animal do seu ambiente, você pode sofrer uma sanção do condomínio. Sim. Então, e se eu abandonar, também é um crime. Exatamente. Isso inclusive, estava comentando com a doutora, é uma causa que é um contrassenso. Existem campanhas para evitar o abandono de animal e, por outro lado, o condomínio proíbe a convivência entre seres humanos e animais no condomínio, né?
Então, na verdade, existe uma possibilidade, né? Essa pessoa vai ter que estar amparada no direito de vizinhança, né? Entendi. E entrar com uma ação informando, né, para o juiz que, olha, eu quero ter o meu animal no meu ambiente, é um animal só, eu vou estar mantendo as condições de saúde, higiene e segurança e não tem por que eles me negarem. Tem isso, questões de saúde e higiene. Exatamente. Sim. Doutora Laís, essa questão também preocupa, né? Preocupa muito. Veterinário, seja quem é a protetora animal, porque... eu acho que esse é o ponto principal desse tema de hoje. É ir contra a maré, né? Nós estamos numa luta tão grande contra o abandono de animais, que isso não é um crime mesmo, a gente não deve mais apoiar. E essa lei, ela acaba, de certa forma, apoiando, porque, igual tu falou, eu só tenho essa opção. Às vezes, uma separação ou morte de algum ente querido que força gente a um imprevisto da vida, e o animal ele não pode ser abandonado. Ele tem que participar desse fluxo e essa lei acaba prejudicando essa questão. Nós temos perguntas no WhatsApp, vamos ver o que dizem os telespectadores. A Tiane, como saber se na cidade de Itajaí tem alguma legislação vigente sobre esse assunto dos animais de estimação? E aí, doutora Andrei? Posso responder? É o seguinte, o poder público municipal, estadual e federal, eles têm portais, né? Portais eletrônicos. Os sites do município vai ter um campo lá que ela vai procurar legislação, projetos e etc. Lá ela vai poder verificar se, por exemplo, no site da Câmara de Vereadores, se existe algum projeto em andamento. Entendi. Né? Nós temos uma vereadora de Itajaí que é a defensora da causa animal. Isso. Então, isso para qualquer cidade, né? Sim, em qualquer cidade. Quem está nos assistindo em Bombinhas, em Navegantes, em Balneário Camboriú, em Camboriú, pode entrar lá. Se for para ver o projeto, na página da Câmara, e se não, na Prefeitura, em legislação, é isso? Exatamente. Como ela vai procurar, né? Pô, mas eu não sei como procurar isso daí. Ela vai procurar por palavras-chave. Ela vai colocar entre aspas animais, vai colocar entre aspas animais e condomínio, e vai procurar essas palavras-chave para ver se tem. E se tiver, ela vai poder ler e verificar se já está em andamento, como é que está o andamento desse projeto de lei, né? Até um morador ou se já tem uma lei. Sugerir, às vezes, para um vereador, um grupo, uma comunidade, exatamente, né? Esses protetores animais podem sugerir uma legislação como aconteceu na cidade de Blumenau, né? Exatamente. Que faria como modelo, né? Isso, exatamente. Agora, tem mais uma participação. Vamos ver, eu já ia fazer uma pergunta, mas deixa lá. O Gerson diz o seguinte: não sou contra, pois eu e minha esposa amamos animais. Acho que quem estraga as coisas são as pessoas, pois o cão é igual ao seu dono. Se o dono é disciplinado, consequentemente o animalzinho também será. É verdade, doutora Laís? É verdade. É mais pura verdade. O cachorro é o reflexo do dono, né? Óbvio que existe todas as situações peculiares, né, gente? Que a gente deve procurar o bom senso, não é uma regra. Mas eu concordo com ele. E a gente se incomoda. Se somos pessoas de bom senso e sabemos que o nosso cachorro está atrapalhando o vizinho, a gente vai fazer alguma coisa para melhorar essa situação, né? Entendi. Vamos ver ali um comentário agora que a gente tem do nosso telespectador. Vamos ver o que diz. A Edmara. Sou vizinha de 3 prédios e muitos moradores de apartamento têm cachorros. Muitos levam os cachorros para passear e deixam fazer as necessidades nas calçadas dos outros e não são capazes de recolher. Uma situação muito chata. Chegamos nessa parte aí da lei da higiene, né, doutora Andrei? Daí não, né? Daí o cachorro não tem culpa nenhuma, né? Ele só está fazendo... O que a gente acha dessa parte de sanidade, né? Que inclusive está na lei que o doutor Andrei explicou. Aí entra a parte que os animais devem ser saudáveis. A partir do momento que você está vivendo numa comunidade tão próxima, que são os apartamentos, os condomínios, se deve ter na ata que o síndico fique responsável, então, pela cobrança das vacinações, vermífugo, porque a gente já entra até a parte de zoonoses, que passa doenças para os seres humanos e tudo mais. Então, existe assim, pessoas que não gostam dos animais, mas respeitam. Então, essa questão de sanidade, eu acho que ela é totalmente responsabilidade do proprietário, e a parte de juntar as fezes, pelo amor de Deus, Isso é bom senso. Questão de educação. Eu vou fechar com uma pergunta para o doutor Andrei. Ainda dá tempo, pessoal, ou não? Olha só, doutor Andrei, por exemplo, se tem um cachorro de um vizinho, seja do prédio que eu moro, ou seja na casa do lado, ou um ou mais cachorros que estão realmente incomodando, mas incomodando mesmo, existiria algo a ser feito? Esse condômino ele pode receber uma notificação do síndico, né? Esse animal ele está incomodando, ele está
causando transtornos à vizinhança, né? Então, o síndico, ele tem que, na qualidade de representante do condomínio, ele tem que oficiar essa pessoa e dizer, olha, o seu animal está causando um transtorno para os vizinhos, no horário noturno, etc. Se você não regularizar essa situação, você pode sofrer uma multa. E se eventualmente ele não regularizar, aí o condomínio pode mover uma ação contra ele para ele tomar algumas providências, né? Como, por exemplo, o adestramento do cão, né? O adestramento do cão para regularizar a situação. Porque se forem horários assim, né? Temos uma última pergunta aqui. Vamos ver, ó. Paola Bittencourt. Gostaria de saber se quando alugamos um imóvel, o dono deste imóvel pode proibir o animal dentro de casa. Por exemplo, uma casa, né? Eu vou alugar uma casa ali no bairro X, mas o dono já disse, ó, não pode animal. Não pode? O que acontece? Aí não tem condomínio. E daí? Na verdade, já não é uma relação mais de condomínio. O proprietário do imóvel, ele está alugando para uma outra pessoa, ele pode exigir, tá? Ele pode colocar no contrato. Ele pode? Não aceito animais de estimação no meu imóvel. O imóvel é dele e o locatário, né, que é a pessoa que vai alugar, já sabe disso, e se ela incluir um animal no ambiente... Isso é comum, né? Não aceita crianças, não aceita universitários, não aceita cães, não aceita... Isso é comum, mas aí já foge à esfera do que prevê a lei, tá? Entendi. A lei, ela regulamenta a atividade do condomínio, né? E não do proprietário do imóvel que está alugando. Sim, já é diferente. Muito obrigada, doutora Laís, doutor Andrei, por estarem conosco, né? Um assunto delicado e quem sabe possamos voltar num próximo momento para trabalhar esse assunto, já que com certeza ficaram outras perguntas e renderia até o fim do Vermelho. Obrigada, tá? Obrigada mesmo.